Meu nome é Rafael Silva e vamos iniciar uma videoaula mostrando a configuração e instalação de um ambiente para o desenvolvimento de aplicações mobile utilizando a plataforma Android da Google. Antes de mais nada, é importante salientar que as duas principais ideias para Java devem ser utilizadas aqui no desenvolvimento para Android. Então você tem tanto a possibilidade de estar utilizando o Eclipse, assim como o NetBeans. Bom, particularmente eu recomendo que você utilize o Eclipse por uma questão de compatibilidade com o plugin oficial da Google, denominado de ADT, que é o Android Development Tools. É um plugin feito pela Google que constantemente sofre atualizações, correções de bugs e N melhorias que vão sendo implementadas. Eu particularmente tive a possibilidade de acompanhar essas N melhorias, então sempre trabalhei com Eclipse, certo? E a instalação ela é bastante simples. Bom, você tem a possibilidade de usar o NetBeans, certo? Basta procurar por plugins para isso. Como o objetivo não é, a gente vai estar indo direto ao ponto. Primeiramente é você possuir o Eclipse instalado na sua máquina e ter, é claro, conhecimento de Java. Tá? É importante para quem for trabalhar com Android ter conhecimento na linguagem Java. Aqui eu posso escolher Download e escolher a IDE Eclipse. Pode ser a Eclipse Classics 3.7.2, escolhendo a versão 32 bits ou 64 bits, ou pode ser a Eclipse IDE for Java e Developers, que já vem tanto Java EE como Java SE. Eu recomendo essa aqui porque você já vai ter um ambiente para Android e, se necessário, já vai ter um ambiente para web. Principalmente para quem vai fazer integração com web service, criar web service, assim por diante. Baixou o Eclipse, instala ele com Next. E aí vem a parte mais importante, que é o Android SDK. Vamos colocar aqui no Google. Ele vai levar direto para o link developerandroid.com/sdk/index.html. Essa é o SDK que eu tenho que fazer o download, certo? Eu posso ter tanto a versão para Windows, como Mac, como Linux. Então você vai escolher aqui uma das versões. Instalei ele recomenda que você use o executável. Eu particularmente prefiro a versão zip, onde eu baixo o SDK, descompacto numa pasta e coloco ele atualizar, certo? Pode ser que, dependendo da versão do teu SDK, pode ser um pouco diferente a forma que você vai ter para atualizar o SDK. Como assim atualizar o SDK? Quando você baixa o SDK, ele por padrão não vem com nenhum Android instalado, ele vem só com a estrutura. O que é o SDK? O SDK é o conjunto de bibliotecas, de classes, é a API do Android. E no mesmo, além de você ter a possibilidade de usar a API, existe também a possibilidade de criar os emuladores. Você vai acompanhar ao longo desse curso aqui de Android, como está criando a aplicação para Android. Então você vai ter que criar emuladores. Para isso vai ser via SDK. Só que depois de ter baixado o SDK é preciso atualizar. Isso eu já vou mostrar daqui a pouco. Então baixou, descompacta numa pasta. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Tenha o Eclipse e tenha descompactado o teu Android SDK. Posteriormente execute o Eclipse. Eu já descompactei o Eclipse aqui. Vou executar o Eclipse. Tá? Eu estou usando a versão Helios aqui. Tá? Você poderia usar também a versão Indigo, que é a versão também final para Eclipse. A versão Helios também funciona perfeitamente, desde que seja a versão R2. Aqui eu vou escolher meu Workspace. Vou chamar aqui Workspace New. Workspace, no caso, para quem já programou em Java, sabe que o Workspace vai ficar todos os seus projetos. Então eu vou executar. Vamos aguardar enquanto ele carrega. E abrir o Eclipse, eu não vou fazer nenhuma configuração aqui. Tá? É mais para a gente saber que está aberto o Eclipse, beleza, eu ainda não vou fazer a integração com o SDK. Primeiro, depois de ter descompactado o teu SDK, então aqui você tem o SDK Manager, você vai abrir o mesmo, que é aquele zip que eu mostrei,
caso sendo esse cara aqui. Abriu o SDK, cliquei no mesmo, e aí ele vai mostrar aqui o Android SDK Manager, né? E aqui ele vai mostrar todas as atualizações que eu possuo. Na prática, o que me importa é o seguinte: qual é o Android que eu quero usar? Eu quero trabalhar na versão 2.2, então eu vou lá e marco 2.2. Eu quero trabalhar na 4.0, marca 4.0. Então varia de qual versão da plataforma você quer estar utilizando. Então aqui é 2.2, eu escolhi, já marquei tudo, quero que ele baixe o SDK, que é a plataforma, quero que ele baixe exemplos, quero que ele baixe o Google API, que é importante para trabalhar com o Google Maps, né? Quero que ele baixe, por exemplo, o Galaxy Tab, que seria já um modelo do Galaxy Tab mesmo, com as configurações, com a interface, com o tamanho da tela, entre outras coisas. Se eu quiser, eu posso marcar tudo, instalar tudo para que eu possa desenvolver multiplataforma, por exemplo, né? Multiplataforma, não digo múltiplas versões. E depois escolheria Install Package. Pronto, ele vai instalar tudo isso para mim. Certo? Esse é o ponto mais importante. Depois de ter atualizado esse package, clicando basicamente Install Package, o que você tem que fazer? Vamos fechar aqui. Tem aqui o SDK, atualizou, perfeito. Depois de ter atualizado, então, eu vou acessar o Eclipse. Só que antes eu preciso, além do SDK, vir aqui e escolher o seguinte: ADT Plugin for Eclipse. Vou baixar. Aqui está na versão 18.0. Vou escolher a versão zip. O que é o ADT? O ADT vai fazer o meio campo entre o SDK e a ideia do Eclipse. Esse é o objetivo dele. Certo? Então vamos esperar ele realizar o download aqui do ADT. O ADT, então, nesse momento da gravação da videoaula, está na versão 18.0. Veja que aqui em cima ele fala todas as melhorias. E o que precisa para funcionar. Aqui ele fala que tem que ter o Java 1.6. Né? Lembrando que é recomendado que você já tenha instalado o JSDK do Java. Tá? Para quem tem dúvida, acessa o site da Oracle, né? oracle.com, e lá vai ter download JSDK e instala o Java. Isso aqui eu não vou estar mostrando como instalar o Java porque é um requisito que você tenha conhecimento em Java. Certo? Então, ninguém vai ter dificuldade em instalar esse cara. Lembrando, Eclipse Helios, versão 3.6.2, ou versão superior para funcionar o ADT 18.0. Vou pegar então aqui o zip que foi realizado o download. Está executando a verificação de segurança. Então, enquanto ele executa, eu vou abrir esse zip e vou salvar numa pasta. Salvei aqui no Android SDK Windows, indifere onde você vai salvar ele. Você vai até o Eclipse, escolhe Help, Install New Software. Escolhe Add, Archive. Escolhe onde está o ADT, marca, dá OK. Ele vai procurar naquele zip pelo plugin. Está aqui, ele encontrou. Developer Tools, marca, dá Next, certo? Dando Next, vai pedir para aceitar o contrato de instalação, aceita o contrato, dá Finish e reinicializa o Eclipse. Instalou, reinicializa o Eclipse. E aí vem a parte básica da configuração, que é indicar o quê? Indicar para o ADT que você acabou de instalar no Eclipse onde que está o SDK do Android. Após, escolha aqui a opção Windows, Preferência, Android, e aqui seleciona onde é que está o teu SDK. No
No meu caso, está aqui, nesse endereço. Vamos dar um apply. Ver se ele vai encontrar aqui. Beleza, dei um apply. Listou todas as plataformas, no caso eu atualizei lá pelo Android CDK Manager quase que todas as versões, né, até a 2.3, até a 3.0. Aí listou todas aqui, desde que você tenha evidentemente atualizado como eu mostrei antes, dá o OK. Aí agora quando você for criar projeto, File New, ele vai mostrar aqui a opção Android Project. Se não aparecer aqui, clica em Other e vai ter aqui Android Project. Quando criar o projeto, ele já vai automaticamente listar para ti as versões que tu pode estar utilizando. Claro que isso pode variar de versão para versão. Tem versões aí que quando você abrir o Eclipse pela primeira vez após te instalar o ADT, ele já vai automaticamente guiar para instalar, isso depende da versão. Mas a forma que eu expliquei ela é genérica, ela vai servir para qualquer tipo de versão. Certo, pessoal? Após isso, sai criando lá os emuladores, conforme eu já mostrei, foi mostrado aí nesse nosso treinamento de Android. Né? Essa aula pertence ao treinamento Fundamentos de Android, né? A Android API, né? Abordando a API do Android, certo? E aí você não vai ter nenhuma dificuldade em trabalhar com o mesmo, ok?